Quando o Muro de Berlim caiu no dia 9 de novembro de 1989, não foram poucos os que brandaram a vitória da democracia liberal. Contudo, 30 anos depois, a história dá uma nova lição ao mundo. As democracias são sempre vulneráveis. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. O fim do século XX viu uma enorme transformação nos governos que faziam parte da Cortina de Ferro. Esses episódios históricos levaram teóricos como Samuel Huntington a falarem da terceira onda de democratização no mundo. A primeira onda foi entre 1826 e 1926, e a segunda onda ao término da Segunda Guerra Mundial. Contudo, hoje, o debate sobre o valor inquestionável da liberdade foi reaberto e a promessa de que o capitalismo garantiria a felicidade de todos está em xeque. Valores liberais que derrotaram o comunismo estão sob a ameaça de uma onda populista, enquanto a desconfiança de cidadãos sobre suas instituições atingiu um nível inédito. Pela primeira vez desde 2004, o Índice de Transformação Bertelsmann, BTI, registrou mais estados autocráticos do que democráticos. Dos 137 países em desenvolvimento e em transição examinados, apenas 67 ainda são considerados democracias. O número de autocracias aumentou para 70. Autor do best-seller Como as Democracias Morrem, Steven Levitsky alerta que a comemoração da queda do Muro de Berlim é uma ocasião para reflexão. Abre aspas. A lição desses 30 anos é clara. As democracias são sempre vulneráveis. Temos de estar sempre atentos e talvez tenhamos nos esquecido disso em algum momento. Fecha aspas. A globalização abriu incertezas inéditas e certos grupos aproveitaram a crise de confiança para chegar ao poder. Numa reviravolta da história, algumas das liberdades conquistadas em 1989 estão sob ataque e líderes como Orbán, Trump, Bolsonaro ou Duterte promovem abertamente valores antidemocráticos. Os anos 1980 e 1990 marcaram um período de profundas transformações no leste europeu e o início de uma transição tumultuada rumo à democracia. Esse processo foi impulsionado por uma série de fatores internos e externos que culminaram em mudanças políticas, sociais e econômicas. Um dos eventos cruciais que abalou as estruturas do autoritarismo foi o colapso do bloco soviético. A União Soviética havia exercido uma influência dominante sobre os países do leste europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial, impondo regimes socialistas pró-Moscou em países como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária e Alemanha Oriental. Porém, a estagnação econômica, a insatisfação popular com a falta de liberdades políticas e o cansaço das elites dominantes levaram a uma crescente agitação social. As sementes da mudança foram plantadas com movimentos dissidentes que se espalharam por toda a região, onde intelectuais, artistas, religiosos e ativistas corajosamente desafiaram o status quo. Líderes como Lech Wałęsa na Polônia, Václav Havel na Tchecoslováquia e outros ativistas ganharam notoriedade ao exigirem reformas políticas, respeito aos direitos humanos e a implementação de governos mais responsáveis e representativos. Em 1989, a maré da mudança se intensificou com a queda do Muro de Berlim. Esse evento simbolizou o fim da divisão entre a Alemanha Oriental e Ocidental, e por extensão, o colapso iminente dos regimes autoritários do bloco socialista. O ano de 1989 ficou conhecido como o Ano das Revoluções no leste europeu, pois testemunhou uma série de revoluções pacíficas e mudanças de regime em cascata. No entanto, a transição para a democracia não foi isenta de desafios. O leste europeu enfrentou dificuldades econômicas, incluindo altas taxas de desemprego, tensões étnicas e nacionalistas. A transição para a democracia abriu novas possibilidades de cooperação e integração global, moldando a identidade e a trajetória do leste europeu no século XXI. Contudo, nos últimos anos, o mundo viu alguns países que encontraram a liberdade há 30 anos atrás voltarem a terem suas democracias minadas. Mas dessa vez, sem tanques nas ruas. Um dos exemplos mais alarmantes é a Polônia. Desde que o Partido Conservador Lei e Justiça, o PiS, assumiu o poder em 2015, ocorreram mudanças que estão minando a democracia no país.
O governo polonês promoveu uma reforma judicial controversa que resultou na substituição de juízes-chave do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal. Essas mudanças permitiram ao governo aumentar sua influência sobre o sistema judicial, comprometendo sua capacidade de exercer um controle efetivo sobre o poder executivo e proteger os direitos dos cidadãos. Além disso, o governo polonês tem adotado medidas que restringem a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Foram aprovadas leis que limitam o acesso da mídia a informações do governo, além de aumentar o controle estatal sobre as emissoras públicas. Isso resultou em uma redução significativa da diversidade e da independência da mídia na Polônia. Essas medidas têm como objetivo enfraquecer grupos cívicos e limitar a capacidade dos cidadãos de se organizarem e se engajarem em atividades cívicas. Esses esforços combinados têm levado a um enfraquecimento geral do Estado de Direito e do sistema de freios e contrapesos da Polônia. Essas tendências têm gerado preocupações na União Europeia e em outras organizações internacionais, que têm questionado a conformidade da Polônia com os princípios democráticos. Apesar disso, existem vozes dentro do país que se opõem a essas medidas e continuam a lutar pela preservação da democracia no país. A Hungria também tem sido objeto de preocupação crescente em relação à erosão democrática nas últimas décadas. E o principal responsável disso é Viktor Orbán, classificado como o autocrata mais sofisticado do século XXI. Se há 3 décadas ele era um dos jovens que liderou os ataques contra o comunismo, hoje seus atos causam calafrios em toda a Europa. No auge de sua popularidade, Orbán declarou que as democracias liberais não podem se manter competitivas globalmente. Orbán transformou a Hungria em um regime autocrático, sem que a maioria da população notasse. Ele não fechou o parlamento e nem assassinou pessoas. Tem suas mãos limpas e meio sofisticados. O que ele fez foi atuar de forma inteligente e apelar ao nacionalismo. Foi um coquetel perigoso. Desde a ascensão ao poder do partido de extrema-direita Fidesz, no ano de 2010, a Hungria tem testemunhado um declínio notável nos princípios democráticos e no respeito ao Estado de Direito. O governo húngaro adotou uma série de medidas que minaram as instituições democráticas e concentraram poderes consideráveis nas mãos do executivo. Isso incluiu mudanças constitucionais que restringiram a independência dos órgãos de controle, como o Tribunal Constitucional, reduzindo sua capacidade de supervisionar as ações do governo. O sistema eleitoral também foi modificado, beneficiando o partido no poder e dificultando a competição política. Outro aspecto preocupante foi a erosão da liberdade de imprensa e o controle crescente do governo sobre os meios de comunicação. O governo de Orbán ampliou sua influência sobre a mídia através de aquisições de empresas de comunicação. Essas medidas resultaram em um ambiente de mídia fortemente controlado, com pouca diversidade e pluralismo, o que limita a liberdade de expressão e restringe o acesso a informações independentes. Além disso, o governo húngaro adotou uma postura hostil em relação a organizações da sociedade civil e grupos de defesa dos direitos humanos. As políticas adotadas pelo governo Orbán também tiveram um impacto negativo sobre minorias, como os imigrantes, os ciganos e a comunidade LGBT. Medidas discriminatórias foram implementadas, como a criminalização da ajuda a imigrantes em situação irregular e a aprovação de leis que restringem os direitos de pessoas LGBTs. Com isso, a Comissão Europeia iniciou procedimentos de infração contra a Hungria, em várias ocasiões, devido à violação dos valores e princípios fundamentais da União Europeia. Dessa forma, a erosão contínua desses princípios fundamentais representa um desafio significativo para a democracia na Hungria. Numa pesquisa, foi mostrado que a maioria dos entrevistados do leste europeu acredita que a democracia está ameaçada. A taxa chega a 58% na Hungria e 63% na Polônia. Há também uma enorme desconfiança sobre as eleições. Na Polônia, apenas 34% da população estima que as votações são realmente livres e justas. Na Hungria, que liderou um avanço para silenciar órgãos de imprensa mais críticos, mais de 50% da população questiona a eleição. Outra constatação: o medo de se expressar livremente. 2/3 dos húngaros responderam que temem consequências negativas se criticarem o governo publicamente. Além da Europa, a corrosão da democracia pode ser sentida em outros continentes. Um deles é o asiático.
Apesar do Oriente de forma geral não ter uma tradição democrática tão marcante quanto o Ocidente, durante o século XX diversas democracias se consolidaram na Ásia, especialmente no extremo leste. Esse era o caso das Filipinas. Contudo, em meados dos anos 2000, a corrupção sistêmica, a ineficiência do governo e a falta de desenvolvimento econômico afetaram a confiança da população nas instituições democráticas. As medidas para combater a corrupção e promover a igualdade de oportunidades enfrentavam obstáculos políticos e burocráticos. O sistema político filipino também era caracterizado pela prevalência de clãs políticos poderosos e dinastias familiares, que muitas vezes dominavam a política local e nacional. Esses clãs frequentemente perpetuavam a corrupção e garantiam sua permanência no poder, minando a participação democrática dos cidadãos comuns. Além disso, as Filipinas também enfrentavam problemas de segurança, como insurgências de grupos rebeldes e conflitos armados em várias regiões. Essas questões de segurança contribuíram para um ambiente político tenso e desafiador, prejudicando os esforços para fortalecer as instituições democráticas. Nesse contexto, Rodrigo Duterte se tornou presidente em julho de 2016. Sua liderança foi marcada por uma abordagem dura na luta contra o crime, mas suas políticas e declarações controversas contribuíram para o enfraquecimento das instituições democráticas e levantaram preocupações sobre o respeito aos direitos humanos e o Estado de Direito. Desde o início de seu mandato, Duterte lançou a chamada Guerra às Drogas, que visava erradicar o tráfico e uso ilícito de drogas no país. No entanto, a campanha foi amplamente criticada por violações graves dos direitos humanos, com denúncias de execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias e o uso excessivo da força. As políticas e a retórica de Duterte em relação aos direitos humanos e à imprensa também levantaram preocupações sobre o estado da liberdade de expressão e da mídia no país. Ele fez declarações agressivas contra jornalistas e veículos de mídia críticos, chegando a xingá-los publicamente e sugerindo que mereciam ser assassinados. Do outro lado da Ásia, existe outro caso marcante de corrosão democrática. Nos anos 2000, a Turquia era governada pelo Partido Justiça e Desenvolvimento, o AKP, liderado por Recep Erdogan, que inicialmente foi visto como um partido com tendências islâmicas moderadas e pró-reformas democráticas. O país passou por algumas mudanças significativas, reduzindo a influência militar na política e expandindo os direitos individuais. No entanto, a Turquia enfrentou tensões entre o AKP e a ala secular do país, incluindo o exército, que historicamente desempenhava um papel importante na proteção da secularidade. Isso levou a conflitos políticos e processos judiciais contra o partido. Com o tempo, o AKP foi acusado de autoritarismo e de minar a oposição e a mídia crítica. Jornalistas e figuras da oposição foram processados e medidas foram tomadas para silenciar vozes discordantes, gerando preocupações sobre a saúde da democracia. Em 2013, protestos massivos, conhecidos como protestos Gezi, surgiram em todo o país, inicialmente em resposta a um plano de urbanização em Istambul, mas rapidamente se transformaram em uma manifestação contra o governo de Erdogan, acusado de ser autoritário e de reprimir a liberdade de expressão. A situação política se agravou em julho de 2016, quando ocorreu uma tentativa de golpe militar contra o governo de Erdogan. O golpe fracassou, mas o governo reagiu com uma intensa repressão. A Turquia alterou sua constituição, concedendo poderes executivos significativos ao presidente Erdogan e reduzindo o papel do parlamento. As eleições subsequentes têm sido alvo de críticas, com alegações de irregularidades e manipulação em favor do governo, aumentando as preocupações sobre a integridade do processo eleitoral. Desde então, a situação política na Turquia tem sido objeto de intensos debates, com muitos observadores argumentando que a democracia no país está em declínio. A Tailândia, que já foi considerada uma democracia, enfrentou um processo de queda gradual de seus princípios democráticos desde meados de 2000. Golpes militares e instabilidades políticas levaram a uma erosão das instituições democráticas, com restrições à liberdade de expressão e repressão à oposição e ao ativismo. Recentemente, o país vive uma concentração de poder nas mãos do exército e de elites políticas, resultando em um sistema político mais autoritário e menos inclusivo. Ainda existe o caso de países asiáticos que nunca viveram a realidade democrática, como boa parte do Oriente Médio ou Mianmar, que passou por diversos golpes nas últimas décadas.
A América Latina não ficou de fora da guinada autoritária que abalou o mundo durante a virada do século. A Bolívia passou por um período de agitação política e instabilidade após eleições contestadas em 2019. Embora tenha havido uma mudança de governo, as tensões políticas persistem e a qualidade da democracia no país tem sido objeto de debate. A situação na América Central também é complicada. Honduras tem enfrentado desafios democráticos, incluindo eleições contestadas e denúncias de corrupção no governo. A sociedade civil e os grupos de direitos humanos têm expressado preocupações sobre a erosão da democracia e o enfraquecimento das instituições. O governo de Daniel Ortega na Nicarágua tem enfrentado críticas por reprimir a dissidência política, restringir a liberdade de imprensa e minar as instituições democráticas. Eleições controversas e ações autoritárias têm levantado preocupações sobre a qualidade da democracia no país. Mas talvez o exemplo mais dramático de todos seja a Venezuela, que já foi considerada um modelo de democracia na América Latina. O país enfrentou um sério declínio em sua qualidade democrática desde o final dos anos 1990 até os dias atuais. Esse processo gerou uma crise política, econômica e humanitária de proporções devastadoras. No final dos anos 90, o país estava em estado de agitação política e insatisfação pública em relação à corrupção generalizada e à desigualdade social. Foi nesse contexto que Hugo Chávez emergiu como uma figura carismática, prometendo uma revolução socialista para trazer justiça e equidade à nação. Chávez foi eleito presidente em 1998 e sua liderança inaugurou um período de mudanças profundas no tecido político e social da Venezuela. Nos anos iniciais de governo, observou-se uma concentração significativa de poder nas mãos do executivo, minando gradualmente a separação de poderes e a independência dos outros ramos do governo. Reformas constitucionais, embora inicialmente vistas como uma tentativa de aumentar a participação popular, muitas vezes enfraqueceram as instituições democráticas existentes. O governo Chávez consolidou seu poder e implementou políticas que impactaram negativamente a economia. A dependência excessiva da receita de petróleo encabeçada por Chávez tornou a Venezuela vulnerável às flutuações do mercado global, contribuindo para uma crise econômica prolongada, caracterizada por hiperinflação, escassez de bens básicos e o colapso do sistema de saúde e educação. Com a morte de Chávez em 2013, Nicolás Maduro assumiu a presidência e continuou a trajetória autoritária de seu antecessor. As eleições subsequentes foram contestadas devido a irregularidades e falta de transparência. A repressão da oposição política intensificou-se, com prisões arbitrárias, perseguições e supressão da liberdade de expressão. A crise humanitária aprofundou-se, levando a um êxodo em massa de venezuelanos em busca de melhores condições de vida. A comunidade internacional tem expressado preocupações crescentes sobre a deterioração da democracia na Venezuela. Sanções foram impostas por vários países em resposta à repressão política e aos abusos dos direitos humanos. No entanto, as tentativas de mediação e diálogo para restaurar a democracia têm enfrentado obstáculos significativos. A situação continua sendo um desafio complexo e em constante evolução, com implicações não apenas para os venezuelanos, mas também para a estabilidade regional e o debate sobre a saúde da democracia na América Latina. O Brasil é a democracia que registrou piora no maior número de fatores que medem a qualidade do regime democrático nos últimos 5 anos. Foram retrocessos em 8 aspectos, entre eles liberdades civis, independência do judiciário, integridade da imprensa e liberdade de expressão. Segundo os pesquisadores do IDEA, o Brasil teve melhoria consistente de seus indicadores nas décadas de 1990 e sobretudo na de 2000, tendência que começou a apresentar sinais de desgaste em 2013, quando houve as jornadas de junho, e entrou em queda em 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff. O relatório afirma que a piora dos indicadores foi exacerbada com a posse de Jair Bolsonaro em 2019. O documento dá destaque a iniciativas e declarações de Bolsonaro que questionaram o sistema eletrônico de votação e a atuação do Supremo Tribunal Federal, bem como outras instituições da democracia brasileira. Desde que Bolsonaro chegou ao poder, observadores alertaram que ele representava um sério risco para a quinta maior democracia do mundo. Esse processo ficou cada vez mais evidenciado, especialmente com as manifestações golpistas após as eleições de 2022, que constituíram uma série de protestos, bloqueios em rodovias e atos terroristas. Eles foram organizados e financiados por grupos de extrema-direita, formados por pessoas que não reconheceram a vitória de Lula no processo eleitoral e que pediram por um golpe militar para impedir a sua permanência como presidente do Brasil.
Com a consolidação de Lula no poder, a situação democrática pareceu se estabilizar num primeiro momento. Apesar disso, alguns grupos questionam a situação atual da democracia brasileira com a atuação do STF. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, assumiu o papel de principal defensor da democracia brasileira. Usando uma interpretação ampla dos poderes do tribunal, Moraes impulsionou investigações e processos. Com isso, ele promoveu o silenciamento nas redes sociais de pessoas consideradas uma ameaça às instituições democráticas brasileiras. Para muitos da esquerda, isso fez dele o homem que salvou a jovem democracia brasileira. No entanto, para muitos outros no Brasil, ele a ameaça. Vários juristas e analistas políticos agora discutem que impacto Moraes terá a longo prazo. Alguns argumentam que suas ações são medidas extraordinárias, mas necessárias diante de uma ameaça extraordinária. Outros dizem que, agindo sobre a bandeira da salvaguarda da democracia, Moraes está, em vez disso, prejudicando o equilíbrio de poder no país. O próprio presidente do Brasil não está livre de polêmicas. Lula relativizou o fato de o regime de Nicolás Maduro na Venezuela ser uma ditadura. Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições, agora vai ter eleições. Derrote e assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. A onda que fragiliza a democracia no mundo é marcada por movimentos de extrema direita e extrema esquerda. Seja qual for a ideologia dos populistas, políticos e acadêmicos apontam que parte da crise de confiança em relação à democracia está intimamente relacionada com o colapso dos mercados em 2008 e o desmonte do estado de bem-estar social. Pessoas cujas vidas cotidianas são ameaçadas pela pobreza, fome, exclusão social e não veem nenhuma melhora por meio de processos democráticos, muitas vezes foram cegadas por alternativas populistas, tanto de direita quanto de esquerda. Esse movimento aumentou o radicalismo em vários setores da sociedade. Na base da democracia, um elemento central é a relação entre as liberdades políticas e a promessa de que o sistema dará ao cidadão o poder para que ele tenha seu destino em suas mãos. Nessa arquitetura, porém, não se previa a explosão da desigualdade social e como tal realidade abalaria essa promessa de controlar o destino. Um dos motivos para a chegada ao poder de populistas é o fato de que parte dos partidos tradicionais adotaram vigorosamente a globalização, o que descontentou parte da população. Ficou claro que eles não representavam todo o eleitorado e muitos não se sentiram representados. O resultado foi a eleição de Donald Trump e o Brexit, por exemplo. A OCDE também chamou a atenção para o impacto da desigualdade na saúde da democracia. A fronteira socioeconômica tem se aprofundado na Europa nas últimas décadas e se intensificou diante da crise financeira global. Para a entidade, não existem dúvidas de que a desigualdade mina a confiança nas instituições e alimentam a instabilidade social e política. Joseph Stiglitz, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, também alertou que o mundo vive as consequências políticas da grande decepção, com os resultados gerados pelo neoliberalismo que tomou conta do mundo a partir dos anos 90. Para ele, o neoliberalismo minou a democracia. Apesar de tudo isso, pesquisas também revelam que uma tendência paralela começa a ganhar força, a do espírito da dissidência e do combate contra as ameaças à liberdade. Nos últimos meses, milhares de pessoas se uniram em protestos contra governos na Eslováquia, República Tcheca, Romênia, Polônia e Bulgária. Extrapolando as fronteiras da Europa, algo similar foi visto no Líbano, Bolívia, Equador e Chile. Mesmo na Hungria, epicentro dos valores iliberais, o partido de Orbán perdeu as eleições na capital Budapeste. Pode surgir, justamente no leste europeu, uma nova onda que poderia frear o populismo e espalhar a mensagem de que há como salvar as democracias. Outro fato é que a geração Z, composta por pessoas já nascidas na era digital, está na vanguarda no que se refere à luta por seus direitos. Com jovens que entraram em uma idade madura depois da recessão de 2008, esse grupo exibe forte capacidade para se mobilizar, são confiantes sobre sua força e usam bandeiras de justiça social. De acordo com o levantamento da Open Society, a sociedade civil organizada tem ganhado credibilidade e força. Das ruas, das redes sociais e de uma nova geração, o leste europeu talvez esteja apontando, uma vez mais, para uma velha lição da história. Não há nada que não seja irreversível. A democracia ainda não está morta.
Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!